Olá, queridos pais dos nossos alunos do ensino infantil, sejam todos bem-vindos. Quero agradecê-los por aceitarem participar desse curso de extensão através da Faculdade Uninter, onde eu sou aluno formando, na disciplina Ciência da Religião, no curso de Ciência da Religião, ou Ciências das Religiões, como queira. E para que eu termine o curso é necessário fazer estágios. Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, as escolas estão fechadas, temos agora a opção de fazer o estágio via online. Este modelo de extensão, eu adotei ele, que foi uma opção dada pela faculdade, e é assim que vai funcionar. Eu convido você vem e assiste comigo, faz o cursinho comigo, e eu apresento esse material, todo esse material à faculdade, e eles vão avaliar como sendo aulas, como se fossem lá na escola, de maneira presencial. Queridos, este curso não beneficiará apenas a mim, pelo contrário, beneficiará também a vocês, os pais das crianças em questão. Por quê? Primeiro, é um assunto muito relevante de conhecimento e aplicação para os pais, para as crianças, para a família e para a sociedade. Segundo lugar, não existe nenhum curso de teologia que dê esse tipo de ensinamento, esse tipo de curso que eu vou dar para vocês aqui. E também não existe esse conhecimento fora do contexto escola, que é o ensino religioso. Eu vou falar para vocês aqui de coisas que só as crianças ouviriam e aprenderiam lá na escola. Aqui, um pouco mais expansivo, porque eu vou estar trazendo aqui informações aos pais em relação à atuação do professor em sala de aula, como deve ser, o que não deve ser, como a escola precisa trabalhar isso, e os pais vão perceber todo esse contexto e também vão aprender em como lidar e perceber a espiritualidade dos filhos, nessa faixa etária. Aqui a gente vai tratar um pouco da psicologia, ensino religioso e espiritualidade em crianças de 0 a 12 anos. Eu sou professor de ensino religioso, também sou formado em teologia, sou bacharel em teologia. Estou fazendo essa licenciatura em Ciências da Religião, que hoje é exigido para que um professor de ensino religioso dê aulas em escolas públicas. E para terminar essa licenciatura, esse formato de estágio chamado estágio híbrido de extensão. Ok? Vamos para o nosso material, que, diga-se de passagem, peguei emprestado com a editora Intersaberes, esse material desse livro, dessa autora espetacular que é a Silvana Fortaleza dos Santos. Gente, nós vamos aprender coisas muito interessantes aqui. Para esta primeira videoaula, eu preparei uma introdução, que é a introdução do livro, ok? E eu denominei aqui, Ensino Religioso para as Crianças de 0 aos 12 anos, Introdução. Então vamos para a nossa videoaula, vamos dar início. Eu vou usar uma metodologia que eu uso sempre. Eu adotei ela para mim desde sempre, desde que eu comecei a lecionar, que é leitura e explicação do texto. Então eu estarei lendo e em seguida explicando o que foi lido. Você pode acompanhar o material conosco aí na tela, ok? E assim será feito. Vamos então dar início à nossa leitura. Ok. Introdução. A ausência significativa de princípios societários mínimos de convivência pacífica e harmônica tem sido objeto de discussão no interior das escolas, na busca de uma formação não só acadêmica, mas de efetiva formação humana de seus educandos. Ou seja, a escola não prevê apenas
o ponto de vista acadêmico, técnico, dos conhecimentos a serem passados aos alunos, mas prever também a formação efetiva, uma efetiva formação humana. E quando se fala de efetiva formação humana, fala em como conviver em sociedade, ok? Continuando a leitura. Na verdade, a sociedade espera que a escola, em seu interior, em sala de aula, exercite o diálogo, que desvele, que desnude, que traga à tona a gênese da violência, que desperte em seus alunos uma predisposição à tolerância, à bondade e à solidariedade, como condição de desenvolvimento para uma sociedade mais pacífica e solidária. Muito bem, queridos pais, aqui eu vou me ater um pouquinho. O que o escritor está dizendo? O que os pais esperam da escola e dos professores em relação aos seus filhos, aos alunos? E o que se espera quando os pais levam os filhos às escolas? O que eles esperam da escola e dos professores? Basicamente, e no mínimo, isso aqui. Que dentro da sala de aula, a escola, através dos professores, exercite o diálogo, a conversa, a troca de ideias, né? E que também desnude, desvele, traga à tona o conhecimento da gênese da violência. E qual é essa gênese? Onde está o princípio básico que promove toda a violência no mundo? Vamos saber daqui a pouquinho. E que também desperte em seus alunos uma predisposição à tolerância, à bondade e à solidariedade. Aqui está. O elemento básico que, se faltar na sociedade, promove violência e tem promovido ao longo da história da humanidade grandes conflitos e guerras, é a ausência da tolerância. Ou seja, a pessoa intolerante, o grupo intolerante com outro grupo, né? Principalmente relacionado à religião. Não sei se você tem esse conhecimento, mas para quem estuda um pouquinho, sabe que a religião tem sido causa de grandes conflitos e guerras no mundo em muitos períodos históricos da humanidade, né? E eis aqui um tema a ser colocado em sala de aula pelos professores para ser conversado, ser dialogado, para ser esclarecido entre os alunos. Diálogo entre professor e aluno, aluno-professor e aluno com aluno, que é a tolerância. A tolerância ao diferente, a tolerância ao outro que é diferente, que tem uma visão do mundo também diferente, que tem uma outra religião, que enxerga o transcendente de maneira diferente, enfim, né? Tem que ser tolerante. Eu nem gosto muito da palavra tolerante porque ela em si também transmite a ideia de que se eu tolero é porque eu sou melhor que o outro. Mas o professor de ensino religioso, ele ensina aos alunos que não tem ninguém melhor nem pior. Ele ensina que todos somos iguais e que devemos respeitar não só a opinião do outro, mas também a fé do outro, a religião do outro, a sua maneira de expressar ao mundo a sua religiosidade, ok? Então, na verdade, a sociedade espera que a escola, em seu interior, exercite o diálogo que desvele a gênese da violência, que eu acabei de explicar, e que desperte em seus alunos uma predisposição à tolerância, à bondade e à solidariedade como condição de desenvolvimento para uma sociedade mais pacífica e solidária. É de conceito comum que uma sociedade onde se pratica a tolerância, a bondade e a solidariedade, é pacífica. Ok? Então é isso que a sociedade espera da escola e dos professores. É isso que vocês, pais, esperam dos professores de ensino religioso em sala de aula. E é isso que nós, professores, devemos transmitir. E eu
assumo essa responsabilidade como professor de ensino religioso em transmitir exatamente esses princípios aos alunos, né? A tolerância, a bondade, a alteridade, a solidariedade, o companheirismo, o respeito, né? Ok? Continuando a leitura, Bauman, em seu estudo sobre o mal-estar da humanidade, refere-se ao sonho da pureza, à necessidade dos homens da pós-modernidade, né, o nosso tempo presente, em limpar o lixo humano produzido pela própria sociedade. O autor descreve que, desde a tenra idade, desde a criança lá no início da sua vivência, né, desde bem novinha, o ser humano sonha em estabelecer em seu espaço de convivência apenas as coisas e os sujeitos que lhe fazem bem. A primeira parte desse parágrafo fala, Bauman, né, um grande escritor, filósofo e pensador dos nossos tempos, ou tempos anteriores a nós, da nossa geração aí, ele falando sobre o assunto, ele expõe o quê? A ideia do mal-estar da humanidade, referindo-se ao sonho da pureza, à necessidade dos homens da pós-modernidade em limpar o lixo produzido pela própria sociedade. De que lixo estamos falando aqui? De que lixo Bauman falava quando ele escreveu isso? Aqueles que vivem à margem da sociedade, fazendo e praticando mal, trazendo violência, né? É desse lixo que Bauman provavelmente está se referindo e que a gente percebe no texto. E que é um sonho da sociedade pós-moderna limpar isso. Não só em relação a pessoas, como em relação ao conceito, né? Mas principalmente talvez o conceito filosófico, né? Da intolerância, da maldade, da não solidariedade, limpar esse lixo do meio da sociedade. Como é que a gente vai fazer isso? Aí a pergunta seria, professor, e como você pretende colaborar para que esse lixo seja tirado do meio da sociedade? O princípio básico é, na sala de aula, com crianças de 0 a 12 anos, ensinando, incutindo na mente delas os conceitos corretos e ensinando elas não só a teoria, mas na prática também. Mas para que a prática seja colocado em evidência, é necessário que o professor ensine na sala de aula e que os pais ensinem em casa. Prolonguem o ensinamento, porque a casa, a família é a extensão da escola e vice-versa, no conceito de ensinamento aos alunos, né? Então o que ele aprende na sala de aula, a tolerância, a bondade, a solidariedade, deve ter a sua extensão em casa. Os pais ensinarem e darem continuidade ao ensino, colocando isso em prática. Não adianta nada o professor de ensino religioso na sala de aula ensinar às crianças que devem respeitar o coleguinha porque, apesar de ele ter uma religião diferente, uma visão diferente do mundo espiritual, da divindade, do transcendente, mas chegar em casa, os pais falarem para ele assim, qualquer pessoa que não seja da nossa religião, você não fala com ele, você não come com ele, você não brinca com ele, você não conversa com ele, não participa de nada junto com ele. Aí, enquanto o professor está tentando limpar o lixo da sociedade, que são conceitos como estes, os pais estão trazendo lixo novamente para dentro de casa, para dentro da mente das crianças. Então não vai adiantar nada, né? É muito provável que você, pai que está me ouvindo, né, pai, mãe que estão me ouvindo agora, talvez aprenderam que ensino religioso há décadas anteriores à nossa era o ensino da religião cristã dentro da escola, onde o professor entrava com uma Bíblia enorme na mão e já incutia na mente dos alunos a religião cristã. Pois bem, isso mudou, né? Hoje, o professor de ensino religioso está proibido ensinar qualquer tipo de religião que seja de maneira proselitista, né? Incutindo na mente da criança que só aquela religião é a correta, aquele Deus é o único, aquelas verdades são as verdades a serem aceitas por todos. Isso é proibido hoje. O professor de ensino religioso hoje ele está incumbido de despertar nas crianças o conhecimento
da espiritualidade própria, que é imanente a todo ser humano. Todo ser humano nasce, né, com essa ideia de espiritualidade, essa vontade de conhecer o transcendente, de buscar o transcendente, seja ele quem for, do ponto de vista de qual religião for. Ok? Então, o professor vai ensinar isso na sala de aula, vai ensinar a criança a entender e a buscar isso, se a família dele não buscou ainda, não tem nenhuma religião, ou se tem, ela já tem essa noção, o professor vai ensinar para ela a sua espiritualidade e a respeitar, a principalmente respeitar o outro, ok? Até porque a base das doutrinas de todas as religiões no mundo, dentro delas estão incutidos no mínimo esses 3 conceitos aqui, ó, doutrinais: tolerância, bondade e solidariedade, né? Com exceção de alguns ramos do cristianismo aí, onde alguns ainda continuam apregoando a intolerância, né? Um exemplo clássico é quando o camarada que se diz pregador do evangelho entra num ônibus e prega, mas se levantar lá uma pessoa de qualquer outra vertente religiosa, de qualquer outra religião, principalmente se for de religião afro-brasileiras aí, né? Umbanda, por exemplo, ele já diz que não pode, não deve, aquilo é demônio, enfim, ou seja, é um desrespeito muito grande. Ele acha que tem o direito de pregar em público, de até incomodar pessoas, né? Porque dependendo de alguns eles mais incomodam do que pregam o evangelho, mas não aceita que um outro faça o mesmo em relação à religião dele. Então, alguns grupos de cristãos aí promovem a intolerância, né? E a discórdia, e a guerra, e a violência, enfim. Resumindo essa fala nossa, o professor de ensino religioso ele está aqui para ajudar a pacificar e não a criar contendas, ok? O autor descreve que, desde a tenra idade, o ser humano sonha em estabelecer em seu espaço de convivência apenas as coisas e os sujeitos que lhe fazem bem. Aqui eu quero ressaltar uma coisa interessante. Ele fala sobre isso aqui na introdução, a autora fala, citando Bauman, mas eu quero aqui colocar agora um conceito a mais aqui, partindo aqui da nossa colocação. Tudo bem, é óbvio, né, que todos, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, ele quer mesmo, ele sonha em estabelecer em seu espaço de convivência apenas as coisas e os sujeitos que lhe fazem bem, é claro, todos queremos isso. No entanto, se você só quer isso, você é egoísta, né? E o egoísmo é uma palavra que eu digo, os professores de ensino religioso tentam diluir ela. Por quê? Porque não é bom, o egoísmo não faz bem a ninguém. Nós ensinamos a alteridade. Você deve buscar estabelecer seu espaço de convivência apenas com as coisas e sujeitos que lhe fazem bem, mas também deve promover isso aos outros, né? E isso a gente ensina às crianças. Sabendo um professor de ensino religioso que a criança ela tem isso em mente, mesmo de forma inconsciente, né? Porque ela ainda é uma criança, ela tendo em mente que, de forma inconsciente, ela busca isso, né? O seu espaço de convivência apenas com coisas e sujeitos que lhe fazem bem. O professor, sabendo disso, ele também já vai ensinar para ela que ela deve promover também isso aos outros, né? Porque assim como ela quer, a outra também quer e os outros também querem. Assim como eu quero, você quer, outros também querem. Queremos todos a mesma coisa, né? Que é esse espaço com coisas e sujeitos que nos fazem bem. Mas para tal, é necessário também promovermos o mesmo aos outros. Muito bem, continuando a leitura do nosso material, assim posta a questão, é importante percebermos também que, em muitos casos, as religiões diferentes da professada pelo sujeito lhe parece estranha ou lhe parecem estranhas, né? E, portanto, de menor valor e passíveis de serem
desrespeitadas. Esse desrespeito é de cada um. Esse desrespeito à fé de cada um, historicamente, tem se constituído em motivação para os fundamentalismos que já causaram tanta violência contra a humanidade. Bom, eis aqui um ponto principal que a gente já começou a falar sobre o assunto, que é o cerne de toda a violência, né, do ponto de vista religioso, tendo em mente que a religião é uma das grandes causas da maior quantidade de guerras no mundo, né, no percorrer da história da humanidade. Então eis aqui uma situação que o autor está abordando, que o fato de um indivíduo olhar para o outro com a sua religião, que é diferente, né, e simplesmente pensar que ele, por ter uma religião diferente, por professar uma religião diferente, por acreditar de uma forma diferente nesse mesmo ser transcendente, que todos buscam conhecer e se aproximar dele de alguma forma, ou se relacionar com ele de alguma forma, então só por esse fato ele pensa ser superior e que esta religião é passível de desrespeito, enfim, né? E esse desrespeito à fé de cada um, historicamente, tem se constituído uma motivação para os fundamentalismos que já causaram tanta violência contra a humanidade. Daí começa as desavenças, né, os problemas, e dão origem até mesmo a guerras entre nações, né, entre povos. O exemplo disso está aí em toda a história da humanidade. Continuando a leitura. O homem é um ser de relações e estas acontecem em vários espaços e tempos, fazendo parte da história de cada sujeito, estar em constante transformação e construção, formar e ser formado. O homem é um ser de relações e estas acontecem em vários espaços e tempos, fazendo parte da história de cada sujeito, estar em constante transformação e construção, formar e ser formado. Tá muito bem explicado, não precisa falar muito, né? O homem, o ser humano, ele é um ser de relacionamentos. Ele precisa se relacionar. No entanto, ele precisa se relacionar bem com as pessoas, né? Olhando para o outro como inferior, ele vai querer ser senhor do outro. Olhando para o outro como inferior, ele vai querer ser superior, ser chefe, seja lá o que for, né? Querer subjugar o outro, quando na verdade deveríamos olhar uns para os outros como sendo iguais, no mínimo como sendo iguais. Do ponto de vista cristão, a partir dos ensinamentos bíblicos de Jesus e dos apóstolos, a ordenança é considerar o seu irmão superior a si mesmo. Não é nem do ponto de vista de igualdade, mas de superioridade do outro em relação a você, né? E aqui nós estamos falando ainda de igualdade, de não querer olhar para o outro do ponto de vista superior, querendo subjugá-lo e impor a ele a sua fé, as suas ideologias religiosas, enfim. Quando nos tornamos conscientes desses atributos do ser humano, podemos dizer que há uma disponibilidade básica, comum a todas as religiões, de uma atitude de busca ao transcendente. O que o escritor está querendo dizer? Que independente das suas relações, o seu espaço e tempo, ou o espaço e tempo em que viveram as pessoas em todo o período histórico da humanidade, todos tentaram se aproximar desse ser, o transcendente. E todos tentaram conhecê-lo, se aproximar dele de alguma forma, se relacionar com ele, deram nomes e características, né, humanas para ele. E isso é no mínimo interessante, mas também é legal perceber que o ser humano ele não consegue se relacionar com nenhum ser que não seja parecido com ele.
ou pelo menos do qual ele possa entender, né? Ele se relaciona com animais, porque ele entende os animais, aqueles dos quais ele entende, né? Animais domésticos principalmente. Mas tratando-se da divindade ou do ser transcendente, já fica claro, a palavra transcendente significa aquele que transcende o entendimento humano, porque o ser humano é muito limitado para compreendê-lo. Então o ser humano, para tentar entendê-lo e para acreditar que tem um relacionamento com ele, cria nele uma imagem como se ele fosse um outro ser humano. Chama ele de Senhor, chama ele de ele, ou né, alguns chamam de ela, mas a grande maioria chama de ele, né, como se fosse masculino. Dão nomes a ele e acreditam que esse nome que deram é o nome, é o original, é o verdadeiro e que todos os povos têm que aceitar esse nome, enfim, né? E essa forma de enxergá-lo. Mas a grande verdade em todo o período da história humana, em toda região, em cada região geográfica específica, todos os grupos de pessoas que tentaram entendê-lo, tentaram conforme o seu ponto de vista. E isso é indiscutível. Ok? Aprendendo isso daí, você já começa a perceber quão frágeis são as suas verdades. Né? Se você acredita piamente nas verdades da religião que você segue, ótimo, beleza, sem problemas. Mas não queira impor de maneira forçada isso àquele que não quer. E não tente subjugá-los também. Viva sua fé, sua espiritualidade e deixe o outro viver a dele. Se você conseguir ganhá-lo com as virtudes que a sua religião te ensina a ter, ótimo. Se não, deixe-o viver conforme ele desejar. Continuando a leitura. Sabemos que a produção do conhecimento se dá de forma acumulativa, contínua e progressiva, constituindo uma característica ontológica da humanidade. E a transmissão desse conhecimento de uma geração a outra, de uma cultura para outra, de um grupo social para outro, deu-se ao longo da história, sob diferentes formas, sistematizações, estratégias, recursos e teorias. O que ele está querendo dizer? Que todo conhecimento é dado sob a forma de conta-gotas. Não só isso, ele acontece ao longo da história sob diferentes formas, diferentes sistemas, né, e formas sistemáticas também de se transmitir o conhecimento, sobre estratégias diferentes, recursos e teorias. Ou seja, são todos buscando conhecer o mesmo ser em seu tempo histórico, em sua área geográfica, com a sua cultura, com o seu ponto de vista, com a sua visão de mundo, e depois tentando passar isso para frente. E esse conhecimento sofrendo mudanças com o passar dos anos, décadas, centenas de anos e milênios, enfim. Então eis aí coisas que você precisa aprender e a pensar sobre isso, né? Será que a sua religião chegou até você como ela realmente era quando ela surgiu lá no primeiro grupo, lá nas suas raízes? Será que a religião que você segue ela permanece a mesma até hoje? O conhecimento que ela produziu lá no início, as experiências religiosas que os antepassados tiveram lá no início dessa religião, são contadas e vividas originalmente até hoje? Quando chegou até você, chegou da forma original? Ou já foi deturpada de várias maneiras e passou por muitos processos e foi modificada e chegou até você híbrida ou quase praticamente uma outra coisa muito distante daquela realidade anterior? É um assunto bom para você pensar sobre isso. Pensando assim, você vai aprender a respeitar mais o outro. Você vai ver que existe uma fragilidade muito grande em todas as religiões. Se você partir do pressuposto que todos estão tentando entender esse mesmo ser, da qual cada um chama de um nome, acredita de uma forma, enfim, você vai ser bastante tolerante. Você vai ser bem mais tolerante, bem mais sociável com as demais pessoas. Continuando a leitura. Diante das demandas que esse processo de transmissão de conhecimento apresenta, a escola como instituição cujo papel social escreve justamente
em proceder à sistematização e à transmissão desses saberes, depare-se com um desafio. Que desafio é esse? Promover junto aos alunos um processo de construção de conhecimento que se revista de significado. Ou seja, enquanto eu acabei de falar sobre isso, né? Existe essa fragilidade tão grande nas religiões, o fato de elas provavelmente não estarem como eram quando surgiram na história da humanidade. Eis aqui um desafio ao professor de ensino religioso em sala de aula e à escola, né? Que é transmitir aos alunos os saberes das religiões, os saberes sobre a espiritualidade, de maneira que venha revesti-lo de significados. Ou seja, é mostrar, é ensinar, é abrir os olhos a eles, é esclarecer a eles os significados dessas religiões, com as suas simbologias, e até mesmo talvez a religião que a família dele professa, e ensiná-lo, revesti-lo. Quem sabe assim ele consegue se fortalecer mais na sua própria fé, aprendendo a respeitar a fé do outro, né? Sempre aprendendo a respeitar o outro e as diferenças dos outros. O diferente em si, né? Isso significa dizer que todos os saberes produzidos pelo ser humano são relevantes para o conjunto da sociedade, mas que cada saber deve ser igualmente significativo para aqueles que o aprendem. Ao realizar a aprendizagem de um novo saber, a escola precisa ter o compromisso de torná-lo útil àquele que o incorpora à sua história de vida. Eis aí, né? Ao realizar a aprendizagem de um novo saber, a escola precisa ter o compromisso de torná-lo útil. Todo saber é bem-vindo, mas do ponto de vista religioso, o saber religioso precisa ter significado e precisa ser útil para a vida daquele que o recebe. Ok? O conhecimento das diferenças, sob um critério científico próprio da instrumentalidade da disciplina do ensino religioso, propicia ao aluno um rol de alternativas positivas para que ele possa agir diante de situações em que seus interlocutores apresentem traços culturais, religiosos, de personalidade e de reação diferente dos seus. Resumindo, o professor de ensino religioso precisa transmitir essa ideia e incutir na mente do seu aluno, principalmente para esse grupo de 0 aos 12 anos, que ele precisa entender, precisa aprender que o mundo é feito de pluralidade, a sociedade é plural, né? É diversificada em culturas, em crenças, em modos de vida, modo de ser, enfim. E o professor do ensino religioso, a disciplina de ensino religioso está munida de instrumentalidade para conduzir o aluno a esse caminho de aprendizado sobre as religiões, sobre a espiritualidade, a sua própria espiritualidade, a espiritualidade do outro, né? Com alteridade, com respeito, conhecendo os limites uns dos outros, considerando o ponto de vista de cada um. Continuando a leitura do nosso texto. A ênfase no conhecimento da pluralidade, a capacidade de tecermos comparações, de perscrutarmos as semelhanças, de encontrarmos nas diferentes religiões os mesmos fins próprios da fé e da religiosidade, possibilita ao aluno a convivência harmônica com seus semelhantes. A ênfase no conhecimento da pluralidade. O professor de ensino religioso precisa enfatizar a pluralidade. E argumentos não faltam, né? Se um cristão vier falar comigo, dizer não, está errado, eu vou dizer para ele, meu amigo, você precisa ler mais a Bíblia, o seu livro sagrado. Porque a sua Bíblia, o livro sagrado que você tem na religião cristã, ensina que Deus é o Criador de tudo e todos, do ponto de vista plural, todas as raças, todas as cores, todos os idiomas. Ele mesmo modificou os idiomas lá na Torre de Babel, ele mesmo espalhou
o grupo de pessoas que haviam naquela época por toda a face da terra e por onde chegaram e se estabeleceram, se modificaram, adquiriram novos saberes, formaram novas sociedades com suas culturas específicas e se tornaram pessoas diferentes dos outros grupos por causa da sua região geográfica. E isso foi o próprio Deus da Bíblia, né? O Deus que é revelado através da Bíblia, que promoveu tudo isso. Foi da vontade dele que assim acontecesse. Então, um cristão precisa aprender e entender isso daí. E por que eu estou falando tanto sobre o cristianismo? Porque é o grupo que mais está perto da gente, né? Ao nosso redor aí, e que a gente encontra mais pessoas da religião cristã promovendo a discussão de que o diferente está errado, ele adora demônios, ele precisa aceitar a nossa fé, ele tem que aceitar a Jesus, senão ele vai para o inferno. Enfim, é um discurso de segregação religiosa, de discriminação, enfim, né? Falta de respeito com as pessoas e com a sua cultura e a sua fé e sua expressão de fé. É por isso que eu tenho falado mais sobre o cristianismo. Não é aqui que eu seja ateu ou seja contra os cristãos, não é isso. Eu estou me referindo àqueles que praticam tais coisas. Existe um grande número que não praticam assim, que vivem uma vida de fé piedosa, né, entre os cristãos, mas eu estou me referindo àqueles que fazem essas coisas que promovem a discórdia entre as pessoas na sociedade por causa da religião. A percepção das suas possibilidades pela fé, pelo conhecimento de suas diferentes formas de expressão por meio das diferentes religiões, bem como pelos princípios religiosos, possibilita ao aluno o ser no mundo, pela consciência de sua alteridade, sem, no entanto, estabelecer como critério de convivência a subjugação dos outros e as suas verdades. Dessa forma, o ser no mundo se dá pela presença do outro ou em sua alteridade. A convivência com a pluralidade se dá, portanto, em presença do outro com o outro. É impossível pensar numa sociedade que não seja plural. Você não viverá numa sociedade que não seja plural. Adolf Hitler idealizou uma sociedade que não fosse plural, que fosse uma raça pura, como dizia ele, e tentou exterminar com os judeus, e depois houve a Grande Guerra Mundial, né? Enfim, e se partirmos desse pressuposto, estaremos promovendo as mesmas coisas que aconteceram na época do Adolf Hitler. De repente você não vai exterminar 1 milhão de judeus, mas a base da ideologia aponta para esse caminho de uma raça pura, de uma sociedade não plural, mas essa não é a realidade da humanidade. A humanidade é composta por sociedade plural. Plural no idioma, na cor, na cultura, na forma de ser, de enxergar o mundo, de perceber também o transcendente e de cultuar, de tentar se relacionar com ele. Ok? Queridos, essa foi a nossa primeira aula, apenas uma introdução do conteúdo que a gente vai estudar, e eu agradeço a presença de todos. Até a próxima!